Dr. Johnny, desde os tempos mais antigos, registros dos culturais da humanidade, tem se relatado a sofrida condição das pessoas que sonham aí com a parentalidade, mas não alcançam. Apenas restringido aí, por exemplo, às Sagradas Escrituras, a Bíblia, podemos citar os episódios envolvendo aí Sara e Abraão, Rebeca e Isaque, Raquel e Jacó, Ana e Elcana, Isabel e Zacarias, dentre outras tantas histórias narradas que por um ato de graça divina alcançaram a dádiva de ser pai e mãe. Em outras manifestações religiosas politeístas, a fertilidade é representada na forma de deusas que eram adoradas com cultos e representações. Freia, Ísis, Juno, Hera, Fecundias, Jaci. Nas últimas décadas, o sonho da parentalidade passou a ser compartilhado com expectativas não apenas pelas diversas manifestações aí da espiritualidade, mas especialmente pela ciência que se desenvolveu e possibilitou que pessoas com dificuldades naturais pudessem ter e abraçar seus filhos. Com todo o conhecimento científico também, as técnicas de reprodução assistida necessitam de regulação ética, o que é feito no Brasil por meio do Conselho Federal de Medicina, CFM. No final de maio deste ano de 2021, o CFM editou uma nova resolução para tal finalidade, avançando em diversos aspectos, aí, por exemplo, como a inclusão de todas as formas de família, né? Se a resolução anterior não limitava a quantidade de embriões que poderiam, por exemplo, ser reproduzidos, agora passa a se limitar apenas a 8, o que para muitos casos pode implicar em ter apenas 1 ou 2 viáveis ao implante, etc., forçando novas etapas de fertilização. E o fundamento é curioso, não há. Mas aí a gente vai discutir essas novas regras aí do Conselho Federal de Medicina para o tratamento de reprodução assistida. Dr. Johnny, boa tarde, satisfação em tê-lo aqui. Boa tarde, André, boa tarde a todos. Mais um tema relevante, tá? Como você falou, o Conselho Federal de Medicina é o órgão que regula as diversas especialidades médicas. E uma das mais reguladas, vamos dizer assim, é justamente a reprodução assistida, por se tratar de uma especialidade que lida e mexe com os gametas. Então existem muitas regras e essas regras devem ser cumpridas, obviamente, com a intenção de se ter uma viabilidade e que envolve muita questão ética. Então, agora em maio, como você falou, o CFM elaborou aí umas regras, várias regras. Algumas, na verdade, foram lapidadas, melhoradas e outras são novas. E a gente vai discutir aí nesse programa. Bacana. Quero mandar um abraço aqui para minha querida Jo, né, que é gerente comercial da nossa querida Unimed Metropolitana do Agreste, que, aliás, já confirmou que vai estar com a gente no ano de 2022 também, como a Clínica Fetos estará também conosco em 2022. Muito obrigado, Jo, e a todos da diretoria da Unimed Metropolitana do Agreste, onde cuidar de você, esse é o plano, né? Também como cliente da minha empresa, sou muito satisfeito com os serviços e a todo o pessoal aí da Unimed, um grande abraço. Obrigado pela parceria e consideração que tem, é mútuo, é recíproco. Você falou em gametas, eu me lembrei de uma música do Zé Ramalho, que abre aspas, ele diz assim: meu treponema não é pálido nem viscoso, os meus gametas se agrupam no meu som. Lembra dessa música? Lembro sim. Os aviões que vomitavam paraquedas nas casas matas, casas vivas, casas morras. Fecha aspas. Saúde em Foco também é cultura, né, Ju? Então, de vez em quando a gente dá uma lembrada aqui em grandes clássicos aí da MPB, música de Zé Ramalho. Doutor, qual a idade, por exemplo, qual a idade limite aí para os tratamentos de reprodução humana assistida? Existe um limite de idade? Existe, né? Como a gente já discutiu em outras oportunidades, à medida que a mulher vai avançando na sua idade, ela vai reduzindo a chance de uma gravidez espontânea, tá? Mas o Conselho Federal de Medicina estabelece 50 anos o limite máximo para os tratamentos de fertilização. É lógico que muitas mulheres nessa faixa etária, elas já estão na menopausa, mas é possível fazer, por exemplo, um tratamento de fertilização em que essa mulher recebe óvulos de doadora, tá? Depois dos 50 anos, é possível também que ela engravide, mas aí existem outras regras. A gente precisa ter certeza que ela está bem do ponto de vista clínico, e aí existe todo um relatório de outros colegas especialistas atestando que ela está bem, e a partir daí sim
a gente pode fazer esse tratamento dessa mulher. Isso são casos excepcionais, mas o Conselho Federal de Medicina estabelece 50 anos o limite máximo de idade da mulher para os tratamentos. Tá. É importante a gente falar sobre isso, porque a gente já vem falando sobre isso, né? Há alguns dias, algumas semanas anteriores em nossas entrevistas, em relação à fertilização, à idade, quando é que a mulher está deixando para engravidar tarde por conta dos compromissos profissionais, né? Antigamente a mulher era mãe mais cedo, mãe com 20, com 22, com 23, com 25. Hoje a mulher, por questões que ocupou o seu lugar devido na sociedade, aí também se dedica muito à sua carreira e às vezes deixa um pouquinho para depois essa questão da maternidade. Quando acorda, já pode ser um pouquinho tarde, já tem que pensar em fazê-lo de forma assistida. Doutor, então vamos falar, reprogramar aqui a mente das pessoas, vamos dizer assim, para a gente falar, quando a gente fala em reprodução humana assistida. Quem está vendo a gente pela primeira vez, aqui pelo NN Play, ou então que está ouvindo as ondas da NN, pode estar pensando, peraí, rapaz, o cara vai assistir, né? Então, vamos falar de novo aqui, o que é a reprodução assistida? Então, a reprodução assistida, ela é uma especialidade médica que acompanha o processo da mulher biológico para que ela engravide, ou seja, toda forma, toda técnica que a gente utiliza para que ela possa engravidar, né? Seja uma orientação, seja medicamento, seja fertilização, existem várias técnicas, por isso que chama técnica de reprodução assistida. Então existe a indução da ovulação para relação sexual programada, existe a inseminação intrauterina, existe a fertilização in vitro, existe o diagnóstico genético pré-implantacional, tudo isso faz parte dessas técnicas de reprodução assistida. Então, tudo que a gente faz para ajudar o casal a engravidar está dentro do contexto da reprodução assistida. Assistir nesse sentido significa acompanhar, orientar, acompanhar até o momento em que essa mulher engravide. Ok, tá respondido aí então. Agora, uma pergunta que deve pairar aí na cabeça de quem está precisando, que está querendo fazer a reprodução assistida é o seguinte: doutor, é possível selecionar o sexo? Porque, por exemplo, no momento ali que o casal tá, vamos lá no momento da adoção, filho do coração, né? Entra na fila da adoção. Na adoção é possível sim você escolher o sexo. Aliás, tem gente que escolhe até demais, né? Tem gente que, mas é sério mesmo. Tem gente que escolhe a cor da pessoa. Sinceramente, eu já ouvi isso aqui do pessoal aqui, né? Do juizado aqui. E é um absurdo. Claro. É um absurdo, né? Eu acho que não vou comentar isso não, porque racismo pra mim é uma burrice tremenda de quem pratica, de quem faz, né? Eu acho que Deus olha lá de cima e diz assim: poxa vida, criei vocês todos iguais, vocês ficam, né? Vocês ficam brigando por causa de besteira. Vocês todos são iguais, vão pro mesmo lugar. Isso. Vocês são pó e vão voltar para o pó. Todos vão voltar para o pó. O preto, o amarelo, o cafuso, o índio, o mulato, né? O mameluco, eu aprendi esse nome aí. O albino. Todo mundo vai descer 7 palminhos de terra na cara e acabou. Morreu. Acabou-se. Você vai virar a mesma coisa. Pó. Somente. Mas é possível, doutor, escolher o sexo na reprodução humana assistida? Não é possível nos tratamentos habituais, tá? Existem algumas situações em que o casal, né, tem uma doença ligada ao sexo, e aí sim, nesse caso, é possível sim, e ele é judicialmente autorizado, né? O casal mostra que tem um problema, é que se aquele bebê for daquele sexo onde existe o problema, então o bebê vai nascer com problema. Então, nesse caso específico, sim, é possível fazer uma alteração genética para que ele nasça com o sexo que não tem o problema. Mas nos tratamentos habituais de fertilização, não é possível fazer. Eu quero escolher um menino ou eu quero escolher uma menina. Isso não é possível. Isso não é permitido. Agora, por exemplo, doutor, as pessoas pensam o seguinte, que eu, por exemplo, eu pensava que isso era uma coisa livre, já que vocês selecionam os espermatozoides, né? Os médicos responsáveis pela reprodução. Você falou aqui que os espermatozoides precisam ser saudáveis, né? E através de que exames que vocês veem isso, o espermograma, ele lhe dá ali até motilidade, como ele se locomove. E a gente sabe que só um vai chegar lá,
Isso. É o campeão, somos nós. Eu fui um, o senhor é outro. E todo mundo que está ouvindo aqui, a gente e vendo também pelo N-Play também é um. A nossa motilidade foi boa. Então, é uma série de critérios para se selecionar o espermatozoide para fecundar o óvulo na reprodução humana assistida. Aí fica aquela pergunta assim, mas por que não... Vocês podem escolher quantos embriões? Eu pensava que isso era de livre escolha do profissional, mas tem um limite? Agora ou já tinha antes? Não, na verdade hoje tem um limite, tá? Que é assim, quando a gente faz um tratamento para fertilização, o máximo que se pode ter no laboratório são 8 embriões. 8 embriões que ela pode transferir naquele mesmo ciclo ou congelar esses 8 embriões, tá? Uhum. Na verdade, antes ficavam lá 10, 20, né? O número que aquele ciclo fornecesse. Então hoje existe um limite de 8 embriões. Como também mudou a questão da transferência dos embriões. Antigamente transferia 4, 5, com a ideia de que quanto mais embriões fossem transferidos, maiores as chances seriam de engravidar. No entanto, ao longo do tempo se viu que isso gerava muita gemelaridade, múltipla, ou seja, 3, 4, 5. Então isso acabou gerando muitos problemas. E hoje um parâmetro de qualidade de um serviço de reprodução que trabalha com FIV é justamente ter um número pequeno de gemelar. Porque a gemelaridade, né, até 2 tudo bem, mas 3, 4, 5 é muito bom na fantasia. Na prática, a maioria acaba perdendo, porque o útero não aguenta. Então, 4 meses, 5 meses, 6 meses, acaba a mulher entrando em trabalho de parto e perdendo esses bebês, tá? Então, hoje existe um limite. Então, o limite até 37 anos pode ser transferido 2 embriões. Após os 37, pode ser transferido 3 embriões. Antes se transferia 3, 4, 5. Existia uma questão da idade. Antes dos 35, poderia ser colocado 2. Dos 35 ao 40, 3. A partir dos 40, 4. Então, hoje não existe mais essa regra. Então, por isso que houve essa resolução. Hoje é 37 anos para baixo, 2 embriões. 37 anos acima, podem ser colocados 3, mas isso também depende do interesse daquela mulher. Ela pode transferir 1. Se ela quiser só transferir 1, transfere 1. Nessas regras, é isso aí. E, por exemplo, se qual é o percentual de assertividade nesse procedimento? Então, na verdade, é assim, nenhum tratamento, mesmo que seja fertilização, e a fertilização hoje melhorou muito, né? As tecnologias envolvidas, não existe uma garantia, tá? É lógico que se ela tem, vamos imaginar, 6, 7, 8 embriões, é possível que ela faça aí 3 transferências embrionárias. Vamos imaginar aqui 6 embriões, então ela faz uma transferência de 2. Se ela não engravidar, ela tem mais 2 e depois tem mais 2. Então ela tem 3 tentativas. Então não existe um percentual assim, para dizer, olha, é 60, é 70, 80%. Isso vai depender de outros fatores, como por exemplo, a idade da mulher. Se o útero da mulher é totalmente normal, se não tem mioma, se não tem pólipo. Então tudo isso interfere nos resultados. Por isso que a gente fala que a idade ideal é dos 20 a 30 anos para ela engravidar. Aí a gente está falando de um processo espontâneo, tá? Por quê? Porque depois dos 30, 40, existe um aumento de número, um aumento numérico das patologias, seja uterina, seja ovariana, seja endometriose, que possa interferir nas trompas uterinas. A idade do homem também, como a gente já falou em outras oportunidades, que antes não se falava, hoje tem que ser falado, o que interfere na qualidade do espermatozoide, como você falou, da motilidade. Então tudo isso a gente coloca numa balança e para dizer, olha, não existe um número específico para te dizer 50%, 70%, 80%. A gente sabe que hoje as taxas de sucesso hoje de clínicas muito boas que nós temos, taxa total gira em torno de 60% a 70% de gravidez. Então, se você pegar uma clínica durante um ano e ela fez um X número, ela vai ter ali 60% a 70% de grávidas. De acerto, vamos dizer. De acerto. Bacana. De sucesso no resultado. De sucesso nos resultados. Tá, vamos lá. Então vamos falar, antes da gente ir para a próxima pergunta aqui. Quem é o profissional habilitado? Porque geralmente a sociedade não tem obrigação de saber, como eu também. A gente pensa logo que quem faz isso é o ginecologista e obstetra. Mas espera aí, vamos lá. Todo ginecologista, doutor, e obstetra, ele é habilitado a fazer reprodução humana assistida ou ele precisa passar por uma especialização
como também você passou pela residência, né? Fez lá os 5 anos de medicina e já fez os 2 ou 3 às vezes, 3 anos às vezes até, de residência médica em ginecologia e obstetrícia. Tem algumas especialidades que são 2, 3 anos, dependendo aí de como é. Então, queria que você explicasse isso, porque às vezes, hoje a gente está vivendo num mundo muito plural com as redes sociais, né? Então, de repente aparece alguém ali falando sobre isso, falando que tá realizando, tá fazendo. Peraí, mas qualquer ginecologista obstetra faz, doutor, então, ou não? E como é isso? Qual é a titularização que precisa ter para manusear, para trabalhar com reprodução humana assistida? Veja, na verdade, qualquer médico, qualquer ginecologista pode atuar como fertileuta, que a gente chama. O problema é que, mesmo na residência de ginecologia, a gente não tem uma formação específica nessa área. Então a questão é, será que esse profissional vai fazer corretamente? Então isso vale para todas as áreas, tá? Porque hoje a reprodução assistida ela é considerada uma especialidade médica. Então, se é uma especialidade médica, a pergunta é, você se formou, você tem esse preparo, você tem essa bagagem, essa qualificação, tá? Então, assim, não é que o médico, e tem médicos, né, ginecologistas muito bons que têm uma noção. Agora, o que eu bato sempre na tecla é assim, a reprodução tem coisas que só quem vivenciou, só quem fez uma pós-graduação é capaz. Por mais que o cara leia, por mais que ele veja, mas assim, a prática do dia a dia, você fazer punção ovariana, você entender um ciclo de fertilização, por exemplo, fazer um ciclo de inseminação, existe um preparo para isso. Então, assim, respondendo diretamente, qualquer ginecologista pode fazer, mas a questão é a qualificação, é o aprendizado, se ele tem segurança para fazer aquilo de forma adequada. Perfeito. Sabe por que eu perguntei isso, gente? Eu perguntei de propósito. Quero mandar um abraço aqui para o nosso querido Dr. José Roberto Novaes, cirurgião geral em nossa cidade. Uma das crises que eu tive de diverticulite, uma delas eu desmaiei de dor nos braços do Dr. José Roberto, no hospital regional. Depois que eu recobrei o sentido, já estava medicado, e ele ficou lá me prestando toda a assistência, eu disse assim, cara, eu preciso operar isso. Ele disse assim, eu opero você, mas a maneira que eu vou operar você, eu não quero operar. Aí eu falei, por quê? Ele disse, porque eu não opero essa cirurgia por vídeo. Eu não sou habilitado para fazer essa cirurgia por vídeo. Eu só posso fazer essa cirurgia por vídeo em você numa emergência. E aí eu vou ter que fazer a laparotomia, vou ter que abrir normal, uma incisão normal, que não é bacana, que não é legal. É diferente da cirurgia eletiva por vídeo que você vai fazer, que eu terminei fazendo em Maceió, com o Dr. Jacó Miranda, muito recomendado, inclusive, pelo Dr. José Roberto. Então, gente, quem conhece o Dr. José Roberto Novaes aqui, citando esse exemplo, sabe o exímio cirurgião que é esse profissional. Sem dúvida nenhuma. Então, um cirurgião geral, é difícil ver uma família em Arapiraca que não foi alcançada por um parente pelas mãos do Dr. José Roberto Novaes. Tá? Por que eu estou citando isso, gente? Porque o profissional disse assim, olha André, eu faço essa cirurgia de outra maneira, mas não é a maneira que é a maneira eletiva. Você se prepara, você escolhe a data, né, da cirurgia eletiva, então tudo certinho. Então, doutor, a mesma coisa que eu estou trazendo aqui agora, porque assim, o profissional ele é ginecologista e obstetra, mas ele não é habilitado para fazer reprodução humana assistida. A sua titularização, por exemplo, você tem um título na Espanha, né? Barcelona. Na verdade eu estou fazendo ainda uma pós-graduação, né, em medicina fetal, pelo Instituto de Medicina Fetal de Barcelona, com a parceria com a clínica de Brasília, que se chama Nexus, tá? Certo. Então, André, veja, tem pacientes que me procuram, por exemplo, para fazer cirurgia de períneo, cirurgia vaginal. De reconstrução. Eu falo, olha, eu não faço essa cirurgia. Por quê? Porque ao longo do tempo eu fui muito para a área de ultrassom, eu fui muito para a área de medicina fetal e depois de reprodução assistida. Então é aquela história. Eu poderia dizer, não, eu vou lá e faço, mas e o resultado? Né? Então assim, se eu fiz uma cirurgia vaginal faz muitos anos. Então hoje eu não me sinto mais à vontade, não me sinto... e eu tenho essa responsabilidade. Porque eu não vou colocar uma mulher no centro cirúrgico e de repente a cirurgia ter problema depois. Então eu estou sendo irresponsável com a paciente e não dormiria bem. É o mesmo princípio, né?
Então acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe, tá? Então, e obviamente existem cursos, existem preparações, existem pós-graduações, MBAs e por aí vai. Então acho que, como o Dr. José Roberto Novaes, acho que um dos maiores cirurgiões que nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, é o José Roberto. Sem dúvida. É um cara assim, muito meu parceiro, já precisei dele em várias situações e ele chega junto, é um cara tecnicamente muito bom, né? Então, só para reforçar o que você falou com relação ao nosso amigo Dr. José Roberto. Perfeito. E tem outro profissional também que a gente vai mencionar nessa minha passagem aí pela diverticulite, o Dr. Francisco Carlos, que esse ainda foi mais incisivo, porque esse é coloproctologista. E na época que eu tive o problema, ele estava fazendo, agora já deve ter terminado, 1 ano e meio já, bicho, passei na mão dele, né? Ele disse assim: André, eu estou me habilitando nessa cirurgia em vídeo, mas eu ainda não sou habilitado para fazer. Aí eu fiquei sem entender, e agora você vai entender o que o André Peps, leigo, né, que sou, entendi também. Ele explicou assim, disse: André, a cirurgia, aí você vai me corrigir ou não, viu, doutor Johnny? A cirurgia, André, são como piloto em horas de voo. Como é que o piloto decola um avião? Ele tem que tirar ele do chão. Alguém tem que estar do lado e dizer assim: bicho, tu acelera e sobe, né? Então, ele disse assim: são horas de voo. André, eu só consigo fazer essa cirurgia praticando, mas eu estou praticando a cirurgia com um preceptor aqui do meu lado, com um cara dizendo: ó, é ali, é ali, é ali. E aí eu vou operando com essa pessoa do meu lado, ali me orientando, ou ele fazendo e eu assistindo, e depois eu fazendo. E com o passar do tempo de horas, é como se fosse horas de voo mesmo. Eu sou habilitado a fazer essa cirurgia por vídeo. Eu não consigo, eu ainda não faço também essa cirurgia. É outro profissional que vale a menção aqui, Dr. Francisco Carlos, também especialista, e que também foi muito, muito humano, muito sincero comigo, disse: eu gostaria de te ajudar, mas não podia te ajudar. Isso é assim mesmo. Então vocês precisam, entre aspas, essas horas de voo em cirurgia mesmo? Com certeza. E um dos princípios éticos, né, que rege a medicina é a não maleficência. Ou seja, você tem que pensar o quão mal você vai fazer para uma paciente se você for fazer um procedimento que você não está habilitado, tá? Então, outra situação, às vezes chega uma paciente, por exemplo, com um cisto grande de ovário. E eu falo: olha, a melhor abordagem para você é a cirurgia videolaparoscópica. Eu não faço cirurgia videolaparoscópica. Eu encaminho para o Dr. José Roberto, eu encaminho para o Dr. Tiago, eu encaminho para outros profissionais que fazem aquela cirurgia. Porque no fundo, eu não vou fazer o procedimento, mas a paciente vai ter resultado porque a gente está encaminhando ela para um profissional que faz aquela cirurgia. Sim. E ela não vai deixar de ser minha paciente, depois ela vai voltar. A paciente chega com pólipo, eu vou indicar uma esteroscopia. Eu não faço esteroscopia. Eu não vou me meter a fazer uma coisa que eu não estou habilitado. Eu encaminho para um colega que faz, que tem experiência e que ele fez ali uma pós-graduação naquela área. Então, com o objetivo de que a paciente tenha o melhor resultado para ela. E depois ela volta com aquele problema sanado. Por exemplo, tem paciente que tem infertilidade porque ela tem pólipo endometrial. É uma carnezinha esponjosa que surge dentro do útero. A gente encaminha para tirar esse pólipo por via esteroscópica, a paciente volta, aí a gente vai para o nosso tratamento e ela engravida. Então aí sim a gente fez o bem para a paciente, porque eu encaminhei para um colega que faz aquele procedimento. Então não necessariamente a gente resolve tudo, até por isso que existe subespecialidades e cada um na sua área vai fazer aquilo que é o melhor para a paciente. Perfeito, tá vendo aí? É por isso que é preciso a gente se informar sobre a habilitação do profissional. O Dr. Johnny deu uma aula de ética aqui e é importante falar sobre isso, né? Por isso que a gente citou também o nome de outros grandes profissionais aqui, da nossa cidade, inclusive, né? Que você não precisa sair daqui. No meu caso, eu precisei sair daqui porque aqui em Arapiraca, na época, não havia ainda ninguém habilitado para me operar por videolaparoscopia. Uma cirurgia minimamente invasiva, quase não tenho cicatriz aqui, só a cicatriz para retirada do intestino que foi feita ali, quase uma cesariana. Mas ali tá tudo tranquilo. Eu queria era me livrar daquilo, né, gente? Gente, eu vou pro intervalo comercial. Você pode fazer suas perguntas, né? Quais são, doutor, essas novas regras? Elas afetam só a mulher, afetam o homem? Como é que afeta a vida de quem tá querendo engravidar? O casal que tá com problema agora, que tá precisando engravidar. Doutor Johnny, voltando ao nosso assunto aqui, por exemplo, no caso de gêmeos, é possível fazer redução embrionária?
não é possível. Na verdade é assim, essas regras, como a gente acabou de falar com relação ao número de embriões, é justamente para evitar que exista a gemelaridade acima de 3, 4, tá? E mesmo assim, naqueles casos em que até gestação natural ou, né, quando havia tratamentos e resultava em 3, 4, 5, a lei brasileira não permite a redução embrionária. Então a redução embrionária é, entre aspas, você ir lá injetar um produto no coraçãozinho de um dos bebês e ele vai a óbito. Então isso é até permitido em outros países, mas no Brasil isso não é permitido, tá? Então quando acontece de uma gravidez de 3 ou de 4, a gente tem que seguir em frente, sabendo de todos os riscos, orientando, mas não é possível fazer redução embrionária, mesmo que seja em laboratório de reprodução assistida. Doutor, e o que é uma gestação compartilhada? O Marco Aurélio está colocando um show de imagens, quem está acompanhando a gente aqui pelo NN Play, o nosso canal no YouTube, um show de imagens que remete aí a laboratórios de reprodução humana assistida, tá, gente? Tá aí um show de imagens aí do nosso querido Marco Aurélio. Doutor, o que é então uma gestação compartilhada? Então, a gestação compartilhada é muito comum em casais homoafetivos do sexo feminino. Então o que acontece? É compartilhada porque o ciclo, os óvulos vêm de uma das mulheres e os embriões são colocados no útero da outra. Então a gente avalia qual a reserva de folículos melhor das duas, propõe aquele tratamento de indução da ovulação ou de estimulação ovariana controlada, é puncionado os embriões junto com o espermatozoide, aí no caso um espermatozoide de doador, e aquele embrião ou aqueles embriões são transferidos para o útero da outra parceira, tá? Então por isso que chama compartilhada, porque uma cede os óvulos e a outra cede o útero. Que negócio interessante, não tinha a menor ideia do que seria isso, né? Eu pensei que no caso de casais homoafetivos femininos, né, a pessoa, a doadora, ela poderia também engravidar. Então uma recebe, uma doa e a outra recebe, é isso? Isso. Então o casal, uma delas vai ceder os óvulos, tá? E a outra cede o útero para ser transferido os embriões. Então os óvulos são de uma, mas a gravidez vai ocorrer no corpo da outra. Isso é a gestação compartilhada. Tá. Agora a pergunta para quem está em casa também, que está curioso ou curiosa, como eu estou curioso aqui, né? Que é o seguinte: tá bom, né? Pegando esse gancho aí do casal homoafetivo feminino, né? Elas querem engravidar. E tem um banco de sêmen ali. Doutor, elas têm acesso, ou o governo permite saber quem é entre aspas, o dono daquele embrião? Ela pode ir lá, eu quero um banco de sêmen aqui, eu quero pegar o Richard Gere, lá nos Estados Unidos, lá em Hollywood, um coroa bonitão, né? Aí, né, um cara bem bonitão. Eu quero pegar o Tom Cruise, né? Quero pegar um banco de sêmen assim, conhecido, né? Assim era bom demais. Tô dando um exemplo de brincadeira aqui, genérico, mas eu queria saber se tem acesso a essa informação, ou essa informação ela é vedada, não é permitido. Apenas o especialista, ele vai pegar ali a qualidade, né? Você já falou bem, a qualidade da motilidade, da saúde dos espermatozoides selecionados. Na verdade, os bancos de sêmen e os bancos de embriões e bancos de óvulos, eles têm também regras. Então, assim, aquela mulher que vai fazer um ciclo e vai receber óvulos de doadora, por exemplo, ela não pode saber quem é a dona, quem é a pessoa que tem aqueles óvulos. Ela pode saber e normalmente ela sabe as características da paciente, para que, a princípio, fenotipicamente, né, ou seja, ela precisa saber se as características físicas daquela pessoa que está doando se aproxima dela. Então, por exemplo, a paciente, digamos que ela seja 1,80 m, seja branca, tenha cabelos lisos, então ela vai procurar naquele banco de sêmen. Então o banco de embriões, nesse caso, ela manda para a paciente uma série, né? Olha, tem óvulos assim, e ela passa as informações daquela doadora, mas ela jamais vai saber quem é a doadora. Então funciona dessa forma. Da mesma forma, quando é um tratamento, por exemplo, de espermatozoide doador, então o casal, o marido, ele vai saber as características do doador, mas ele não vai saber quem é o doador. Isso serve para fertilização, isso serve para inseminação intrauterina. Então a inseminação também é possível fazer a doação de espermatozoide, mas a pessoa que recebe não sabe quem é a pessoa que está doando.
Bacana, tem uma mensagem aqui muito bacana, diz assim: olá, boa tarde, o programa é maravilhoso, o doutor é excelente, primeiro Deus, segundo ele. Tive que fazer, é cercagem mesmo aqui? Tive que fazer aqui embaixo. Cerclagem, deve ser cerclagem. Tive que fazer cerclagem, deu tudo certo. Hoje meu pequeno tem 1 ano e 1 mês. Olha que coisa bacana. É uma paciente sua, tá falando aqui, né, que graças a Deus e as suas mãos, a sua competência, tá aí com o filho de 1 ano e 1 mês nos braços ouvindo o Saúde em Foco. Coisa bonita, né? E agradecer, né, por essas palavras aí. A cerclagem, né, para pegar essa... É um procedimento que a gente dá uns pontos no colo do útero naquelas pacientes que têm risco de trabalho de parto prematuro e principalmente aqueles trabalho de parto prematuro extremo, tá? Tem mulher que aborta por insuficiência istmo-cervical, é uma insuficiência do colo. A mulher já nasce com um defeito genético naquela musculatura, o bebê, quando ele vai crescendo, ele vai fazendo força no colo e o colo se abre. Então tem muitas mulheres que acabam perdendo por isso. Por isso que uma das coisas que a gente tem que fazer hoje é a avaliação do colo por ultrassom daquela gestante, porque a gente não consegue saber se aquela gestante vai ter ou não trabalho de parto prematuro. Então a cerclagem é um procedimento que a gente faz e a gente consegue levar essa gestação lá para frente. Bacana. Doutor, e por fim, o que é diagnóstico genético pré-implantacional? O que é isso? O diagnóstico genético pré-implantacional é estudar o embrião, se ele tem algum problema genético, e aí vai ficar a critério do casal implantar esse embrião ou não. Então, isso é muito comum em pacientes que têm mais de 40 anos, tá? Uma indicação, ou então aquelas que já têm um histórico de um bebê com síndrome, por exemplo. Então, ela faz um tratamento de fertilização e aquele embrião pode ser estudado do ponto de vista genético. Então, tiram algumas células daquele embrião, vai para o estudo do geneticista e o geneticista, então, vai dar um diagnóstico. Se tiver uma síndrome, vai dizer qual é a síndrome e aí vai ficar a critério do casal transferir ou não. Se ele não quiser transferir, aquele embrião pode ser descartado ou pode ser doado para alguma instituição de ensino, por exemplo, tá? Então, o diagnóstico genético pré-implantacional é você estudar o embrião para ver se ele tem algum defeito, alguma alteração genética, e aí sim o casal decide o que vai fazer com esse embrião. Tá. Agora, doutor, em relação a esses novos preceitos aí, essas novas regras do CFM, elas passam a vigorar assim que elas são publicadas? Por exemplo, a gente tem muito isso nas nossas leis aqui, né? Quando o Congresso aprova uma medida que o presidente vai lá para sancionar essa lei que geralmente passou pelo Congresso, ou seja, o Senado e a Câmara dos Deputados, ela passa a valer na data da sua publicação. Isso vem lá no finalzinho, no rodapé, né? Esse decreto e tal passa a valer a partir da data da sua publicação. Publicou, então, no Diário Oficial da União, do Estado, do município, já está valendo ali aquele PL, aquele projeto de lei, emenda constitucional, enfim. É assim também com o Conselho Federal de Medicina, passa a valer a partir do momento que ele é publicado, ou seja, todas as regras anteriores, elas passam a ser regidas agora por essas novas regras. Isso mesmo. Essas novas regras saiu agora em maio desse ano e já está valendo. Para você ter uma ideia, algumas pacientes que estão em tratamento para fertilização, a gente encaminha as nossas pacientes para Recife, tá? Para um laboratório, porque a gente não tem aqui em Alagoas um laboratório de fertilização. Então a gente caminha para Recife e a gente sempre tem um contato, e uma das coisas que elas sempre, né, nos alertaram é sobre as novas regras. E, obviamente, que a gente já está a par disso e está valendo. Então, as pacientes que estão indo para a fertilização, a gente já fala tudo isso. Olha, você só pode deixar 8 embriões, por exemplo. Se ela fizer 10, tem que descartar 2, tá? Primeiro, obviamente que ela vai ver aqueles embriões que são os melhores. Então, ela vai congelar os melhores. Não pode ficar guardado mais do que 8 embriões. Isso já faz parte de uma das regras. Antes não era assim. Antes, se a mulher tivesse 15 embriões, ficavam os 15 embriões. Então, hoje estabeleceu aí esse limite, 8 embriões. Só pode transferir 2, tá? Então, por exemplo, eu estou com uma situação que inclusive foi isso hoje. Os embriões, eles ficam tipo numa paletazinha, tipo num tubinho. Certo. E o que acontece? Essa paciente está com 3 embriões numa paleta, mas elas agora só pode transferir 2. Imagine que coisa, ela vai perder um embrião. Ou então é recongelado, ela descongela os embriões, transfere 2, porque agora é a lei, e esse ou vai ser descartado, eu acho pouco provável isso, mas ela recongela, entendeu?
ou seja, dentro daquele limite de 8 embriões. O triste é você ter 10 embriões e você ter que descartar 2. Verdade. Né? Ou você descartar, ou você doar. Mas a mulher não pode ficar com mais de 8 embriões dela. Doutor, outra coisa. A Fetos, o senhor tem investido bastante nessa parte de reprodução aqui em nossa cidade. Inclusive, vem pacientes de Maceió aqui para se tratar com o senhor, se consultar com o senhor. Então, enfim, tem algumas coisas programadas aí na gaveta para 2022, coisas que já estão prontas, algumas estruturas físicas vocês já adequaram aqui na Fetos. Já teve inspeção aí da vigilância sanitária, inclusive, para direcionar, para fazer, para liberar, enfim. O que a população alagoana, não somente arapiraquense e agrestina, pode esperar da Fetos para 2022? A gente está no finalzinho de outubro, mas depois de sexta-feira vai faltar 2 meses para o final do ano. E eu acredito que nunca foi esperado um Réveillon como está sendo esperado o Réveillon de 2021 para 2022. Eu acho que vai ser uma grande apoteose de alegria, os níveis de contaminação pelo coronavírus caindo mundo afora, despencando no Brasil. Então vê mais aqueles números assustadores de mortes, né? E ainda o contágio está pequeno, as pessoas se vacinando, reforçando vacina, adolescentes sendo vacinados. Provavelmente tem estudos aí que indicam que crianças também devam ser vacinadas, isso a gente vai ver no futuro. Então o que a Fetos está aprontando para quem precisa engravidar, quem quer engravidar ou quem quer congelar o seu sêmen? Vai ter um banco aqui em Arapiraca onde o homem e o casal pode dizer assim: olha, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a vasectomia agora, mas eu vou deixar meus espermatozoides aqui congelados, vou deixar um banco de sêmen aqui, e aí futuramente, se eu precisar, se eu quiser, quando eu quiser, minha esposa também concordar, enfim, tá aqui, vou deixar um herdeiro ou uma herdeira aqui, quem sabe. Isso, André, a gente tá aí correndo, lutando para ver se a gente consegue terminar o nosso laboratório de inseminação intrauterina ainda esse ano. Mas obviamente que tem coisas que fogem da nossa capacidade, então, mas ou nesse final de ano até dezembro ou início de 2022 a gente vai estar com um laboratório de inseminação intrauterina e um laboratório de criopreservação de sêmen, tá? Então, uma das indicações é justamente essa. Às vezes o homem faz uma vasectomia, mas ele não está tão seguro, enfim, ele pode fazer o congelamento do sêmen. Então congela-se os espermatozoides e futuramente, se houver uma decisão de uma gravidez, ele vai estar com os espermatozoides lá para fazer o tratamento e a mulher dele engravidar. Uma outra situação é justamente casais femininos homoafetivos, tá? Então a gente vai ter, ela não precisa necessariamente ir para uma fertilização. Existe estando tudo normal com os exames, enfim, a gente pode fazer uma inseminação intrauterina. Os espermatozoides sempre vão ser de um doador. E a gente vai ter isso no consultório, na clínica, um laboratório de criopreservação de sêmen. Ou seja, aquela mulher que quer engravidar, volta todas as regras, ela não vai saber quem é o doador, mas vai ter um sêmen para que a gente possa fazer uma inseminação e ela engravidar. Então, isso obviamente é uma inovação aqui, né? Como você falou, não só para Arapiraca. E graças a Deus nós estamos aí na fase final, já com tudo liberado pela vigilância sanitária, pelos órgãos reguladores, e falta só os últimos ajustes para que a gente possa divulgar, né, com muita alegria, que a gente vai estar já tudo funcionando. Bacana. Eu conversei com o Dr. Johnny Fábio, que é daqui da Clínica Fetos, que fica aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha. O endereço vai aparecer aí na sua tela. Avenida Deputada Ceci Cunha, 64. Depois aqui da Rádio NN, você na mesma calçada assim, antes do posto Sky, não tem como errar, tem lá Clínica Fetos. Brevemente vai estar passando também por uma reestruturação ali na sua fachada, né? Tá aí os contatos aí da Clínica Fetos. É a Avenida Deputada Ceci Cunha, número 64, no bairro Brasília. Os telefones 3530-1205, 3530-1205 ou 99607-5151, 99607-5151 ou 3530-1205. Dr. Johnny, muito obrigado pela concessão da entrevista. Na próxima quarta-feira, pós-feriado, né? Dia 3 de novembro, quem diria, né? Quarta-feira já é novembro e a gente vai estar junto aqui falando de um tema, de um assunto muito importante também, que é inerente aí à sua especialidade, ginecologia, obstetrícia ou reprodução assistida. Muito, muito grato pela concessão da entrevista.
Obrigado, André, mais uma vez. E, sem dúvida nenhuma, se Deus quiser, quarta-feira estaremos aqui mais uma vez para falar sobre mais um tema relevante. E aí, logo em breve, a gente já está divulgando qual será esse tema. Perfeito, gente. Acompanha aí a Fetus nas redes sociais. É Clínica Fetus com TUS no final. Fetus, tá bom? Clínica Fetus. Vai no Instagram, se inscreve. Tem 6.371 seguidores, inclusive eu, claro, né? Tô seguindo aí faz tempo, né? Então segue, porque o Dr. Johnny posta coisas muito interessantes aí, referentes aí à sua especialidade. Dá uma passeada lá, dá uma curtida. Aliás, essa semana você postou um negócio muito bonito, que foi a questão daquela bolinha de líquido amniótico, né? Aquilo ali estourou, foi depois? Estourou, eu não sei o que houve, que o vídeo não foi completo, né? Não sei se é alguma regra você do inclusive Instagram, diz que vai estourar. Exatamente, porque eu fiz o texto e na hora do vídeo, e depois foi que eu vi que ele não foi completo, Você né? falou assim, resultado, banho de líquido amniótico. É um parto que a gente chama parto empelicado. É quando o bebê sai junto da bolsa amniótica. Tá? E aí no finalzinho a gente rompe a bolsa. Ele sai dentro como se fosse dentro de uma bexiga. Certo. Né? E aí a gente foi tirando, mas no finalzinho rompeu. Aí o finalzinho do vídeo original isso mostra. E a gente leva um banho de líquido amniótico mesmo. O bebê tá dentro daquela bolinha ali ou tá por baixo? Não, tá dentro. Tá dentro. É como se fosse uma bexiga, ele fica dentro. Certo. Daquela bexiga. Ele fica protegido ali. Protegido, que é a bolsa amniótica. Ah, tá. E aí a bolsa ela rompe e aí o líquido... Não tem jeito. Não tem jeito. É banho de líquido amniótico. Banho de líquido amniótico. Então tá bom. Você quer conferir isso? Então passa lá. @Clínica Fetus no Instagram. Segue aí, tá bom?